Glória a Deus. Aleluia. Estamos ao vivo pela plataforma do Facebook. Agora são 20 horas. A paz do Senhor, igreja amada. Sejam todos bem-vindos a essa live. Glória a Deus. Vamos aguardar uns minutinhos. Esperar aí a plataforma enviar para as pessoas que nós estamos ao vivo. Aleluia, Jesus. Se você já está entrando aí, já dá um paz do Senhor. Já compartilha com seus contatos, com a sua família. Glória a Deus. Charlene já entrou aí. Glória a Deus, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Rafael também já está aí, a paz do Senhor. Já vai cumprimentando aí, meus irmãos. Puderem divulgar, compartilhar nos seus grupos de WhatsApp. Boa noite, paz do Senhor. Charlene, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos aguardar só alguns minutinhos. Hoje eu acredito que nós vamos encerrar o estudo 11, né? O tema do estudo é Arme-se. E acredito que a gente hoje finalize para nós entrarmos na aula 12, a nossa última aula. A Tamires também está aí. A paz do Senhor, Tamires. Seja bem-vinda. Oh, glórias. Aleluia. Marinete também está aí. Mari, paz do Senhor, seja bem-vinda. Pelo menos nós podemos matar a saudade por aqui, né? Ai, glória a Deus. Glória a Deus por essa ferramenta. Amém? Então nós continuamos aqui todas as terças-feiras, aqui nessa live, nessa plataforma, às 20 horas, sempre toda terça-feira às 20 horas. Na sexta-feira nós temos o nosso culto presencial na nossa igreja local, Rua Altino Alves de Abreu, 384. No próximo domingo o nosso culto é no horário normal, às 18 horas. Também ali na nossa igreja local, amém? Ali na Rua Altino Alves de Abreu, 384. Convide mais alguém para estar conosco. É sempre maravilhoso poder estar na presença do Senhor, na presença do nosso Pai. Domingo foi tão bom, foi tão especial e tava aquela chuva, né, meus irmãos? Só os corajosos foram para a igreja e a igreja até que tava bem cheia. E foi tão bom, foi tão maravilhoso. Nós estávamos ali, nós tivemos um convidado, né? O pastor ali, o Barão, né? Nós conhecemos ele como Barão e foi uma benção, meu Deus, a pregação dele. Se você perdeu, que pena. A paz do Senhor, seja bem-vinda. Oh, glória. Então, recados dados. Toda terça-feira, live às 20 horas. O culto presencial, sexta-feira, às 20 horas. E nosso culto no domingo, o culto da família, às 18 horas. Amém? Meu pai também entrou aí, a Cleuzinha também. Paz do Senhor, Cleuzinha. E nós vamos continuar então com o nosso estudo. Eu falei aqui no início que eu acredito que hoje nós vamos conseguir encerrar aqui o estudo, a aula 11. A Marinalva também tá aí. Seja bem-vinda. A Nalvinha. Glória a Deus. Então, eu falei aqui no início que a gente vai tentar terminar aqui a aula 11 hoje. Acredito que vai dar. Para nós, então, entrarmos no 12, que vai ser daí a nossa última aula. Porém, eu acredito que nós vamos ter que dividir também, porque ela é bem grande. Mas daí nós já estamos no último tópico e já encerramos daí esse estudo que fala sobre o fruto da obediência, né? Da importância de nós obedecermos o Senhor, obedecermos a voz do Senhor sempre. Amém? Deixa eu já silenciar meu celular.
irmãos, enquanto isso, vai pegando a sua Bíblia, vai pegando o seu caderno, vai pegando sua caneta, marca-texto, para que você possa acompanhar. Meus irmãos, tá dando para ouvir aí? A imagem tá boa? Me fala como é que tá as coisas aí. Semana passada eu tive que tirar o vídeo do Facebook porque não ficou legal, ficou muito tempo sem áudio. Aí eu acabei tirando, mas eu coloquei no YouTube e eu coloquei lá no Facebook o link do YouTube para que todos pudessem ir ver, tá? Lembrando que todas essas mensagens estão lá no nosso canal do YouTube, GAC Geração Adoradora de Cristo. Tá lá e é só entrar na playlist Fruto da Obediência e lá vai estar em ordem lá, cronológica, para que vocês possam acessar e ouvir, né, aquilo que vocês perderam, amém? Então, meus irmãos, nós estamos falando, vou voltar aqui naquela frase inicial que eu sempre deixo. O nosso estudo aqui, o título é Arme-se. E a frase que eu tenho falado para vocês agora, desde a terceira parte agora dessa aula 11, é: um cristão que não está preparado para sofrer é comparável a um soldado que vai para a guerra desarmado. Então, nós estamos aqui falando, tratando, né, de usarmos as ferramentas certas que o Senhor nos deixou. Nós nos armarmos mesmo com a palavra do Senhor, sabendo, meus irmãos, que a jornada que nós vamos ter com Cristo Jesus é uma jornada de renúncia, é uma caminhada de cruz, como ele falou, né? Que cada um tome a sua cruz e siga-me. Cruz fala de renúncia, fala de sacrifício. Então nós vamos trilhar o mesmo caminho do mestre. E qual que é o caminho do mestre, meus irmãos? O caminho que Jesus trilhou foi um caminho de sacrifício, foi um caminho de renúncia, foi um caminho de sofrimento. Então, se nós estamos seguindo um Cristo sofredor, nós também temos que estar disposto a sofrer. Paulo diz que é para nós termos por motivo de grande alegria quando nós padecermos por causa do nome de Jesus. E nós temos desmistificado essa ideia de que crente não pode sofrer. Que quando o crente está sofrendo é algo espiritual, é algo maligno que pode estar acontecendo na vida dele. Mas não, a palavra de Deus diz que a vida do cristão é uma vida também de sofrimento, é uma vida também de percas e é uma vida de sacrifício, meus irmãos, né? Nós queremos seguir um Jesus sofredor, mas nós não queremos sofrer, nós não queremos padecer, como nós vimos na aula passada. Nós queremos, às vezes, como Pedro, preservar a nossa vida, mas nós estamos nessa jornada para entregar a nossa vida para Ele, viver conforme a sua vontade. E na vontade do Senhor há um caminho de cruz. Então nós estamos falando sobre isso dentro desse capítulo. E nós acabamos aqui, encerramos falando a respeito da murmuração do povo de Israel e nós finalizamos ali para depois entrarmos em a preparação para o reino. E é isso que nós vamos fazer hoje. Cris, seja bem-vinda. E é isso que nós vamos fazer hoje. Então eu já peço aí que você feche seus olhos, vamos orar, vamos interceder por essa aula dessa noite, que o Senhor possa estar sobre nós, que o Senhor possa nos dar clareza, abrir o nosso entendimento, abrir os nossos olhos, para que a gente venha compreender cada vez mais acerca da palavra de Deus, amém? Então vamos orar? Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui, Jesus, diante da Tua beleza, diante da Tua grandeza, diante do Teu poder, rendendo, Senhor, diante de Ti graça, Senhor. Rendendo, Senhor, diante de Ti, Senhor, a nossa vida, o nosso amor, Senhor. Nós pedimos, ó Pai, ao Senhor, nesta noite, a compreensão. Abre a nossa mente, Senhor. Descortina os nossos olhos, ó Pai. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Que na medida, Senhor, que a palavra foi exposta, Senhor, caia o entendimento sobre nós. Eu oro, Senhor, como Paulo, Senhor. Que caia sobre nós a revelação da Tua palavra.
Que caia sobre nós, ó Deus, a sabedoria do Senhor, ó Deus. Que possamos, ó Deus, compreender qual seja, Senhor, a sua boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, ó Pai. Que nós possamos ter a compreensão, Senhor, acerca daquilo que o Senhor quer tratar conosco, Senhor. Nós queremos trilhar um caminho de obediência a Ti, Jesus. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a ser obedientes à Tua voz. Que a Tua voz seja soberana sobre as nossas vidas. Que nós não venhamos ser distraídos e distraídas, ó Pai, diante, Senhor, de tantas vozes que nos rodeiam. Diante das vozes, ó Deus, do mundo, Senhor. Que todas as vozes se cale-se. Cale-se diante do Senhor toda a terra, Senhor, para que possamos, ó Deus, ouvir de Ti, aprender de Ti. A Tua palavra diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós queremos aprender do Senhor, ó Deus. Nós queremos aprender qual é a Sua fala, Senhor. Nós queremos aprender qual que é o Seu amor, qual é a Sua atitude, Jesus. Nós queremos aprender de Ti. Nos dá uma revelação do Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Porque na medida que te vemos, na medida que contemplamos o Senhor, nós somos consumidos pela Tua graça, Senhor. E sobre nós vem a clareza, Senhor. A clareza, vem a pureza, Senhor, da Tua palavra sobre as nossas vidas. E é isso que eu te peço, Jesus. É isso que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. E todos dizem aí, amém. Glória a Deus. A minha prima também tá aí. Seja bem-vinda lá. Então, já dando esse contexto que eu dei aqui no início, nós vamos entrar então sobre a preparação para o reino. Então, lembrando que na última aula nós encerramos ali falando sobre o povo de Israel no deserto. E aí, na continuação, diz assim: os seus corações estavam sempre olhando para outro lugar. E aí nós estamos falando novamente daquele povo, amém? Este é o comportamento de uma pessoa que coloca o conforto acima da obediência. Daí lembra que nós estávamos falando? Ah, agora eu quero água. Agora eu quero carne. Ah, e se eu voltasse lá para o deserto? Ah, se eu voltasse para o deserto, não. Ah, se eu voltasse para o Egito? Eles estavam com essa cabeça, a cabeça no conforto. Eles não conseguiam olhar, ver além desse movimento. Eles queriam somente se satisfazer ali somente a sua vontade, a sua carne. Eles queriam somente ficar ali no conforto. E não é isso, meus irmãos, que a palavra de Deus ela nos convida. O Senhor, ele diz em todo tempo que é para nós buscarmos as coisas do alto. Que é para nós estarmos com os olhos fixos em Jesus. Que não é para nós nos embaraçarmos com as coisas deste mundo, com as coisas desta terra, porque elas vão nos consumir, mas é para os nossos olhos estar parado na eternidade. Por quê? Porque tudo isso daqui vai passar. Tudo isso daqui vai passar. E a única coisa que ele diz que não vai passar são as palavras. Tudo vai passar, mas as minhas palavras, elas não passarão. E nós precisamos ficar fixos com os nossos olhos no Senhor, crendo que tudo isso daqui vai se encerrar, mas que nós temos algo maior, nós estamos em busca de algo maior. E por isso que o nosso coração precisa estar depositado sempre no lugar certo. Bom, então ele diz que os seus corações estavam sempre olhando para outro lugar. E esse é um comportamento de uma pessoa que coloca o conforto acima da obediência. O que ele está dizendo aqui? O conforto acima da obediência. Porque às vezes no lugar de obediência, o lugar que nós vamos estar em obediência, meus irmãos, às vezes é um lugar ali de sacrifício. É um lugar onde nós não queríamos estar. E aí nós queremos o quê? Nos preservar. Mas a obediência é melhor do que o conforto. A obediência ao Senhor, ela está gerando algo sobre as nossas vidas. E diz assim, então, este é o comportamento de uma pessoa que coloca o conforto acima da obediência. Ela seguirá a Deus aos lugares de facilidade apenas para se afastar quando o caminho ficar difícil. Então, quando tudo estiver bem, ela está ali
no meio do povo de Deus, ela tá ali tentando viver ali aquela novidade de vida em meio ali do povo de Deus, mas quando as coisas começam a ficar difíceis, quando as coisas começam a engrossar, elas se afastam do Senhor. Com certeza isso não é de Deus. Eles garantem a si mesmo quando a estrada dá uma virada em direção à dificuldade. Quando a dificuldade vem, a pessoa, ela meio que toma as rédeas da vida dela. Não, agora o Senhor tocou nisso daqui, isso daqui eu não quero viver, então eu não vou deixar o Senhor me tocar nessa área, eu vou tentar me preservar para que eu fique confortável. O coração deles pode saber que esta é a estrada que Deus tem para eles, mas eles permitem que suas mentes os convençam do contrário, afirmando: Deus quer que eu seja feliz, que tenha paz e que eu seja próspero. E nós queremos então fugir desse lugar de confronto, fugir desse lugar de disciplina com essa falsa ilusão de que Deus quer somente que nós sejamos felizes, que nós tenhamos paz e que nós sejamos prósperos. É lógico que o Senhor, Ele quer que nós sejamos felizes. É lógico que o Senhor quer que nós sejamos prósperos. É claro que o Senhor quer que nós venhamos ter paz. Ele mesmo diz que Ele nos dá a sua paz. Mas, meus irmãos, aqui o Senhor, Ele está querendo dizer que nós só somos completos nele. Nós só somos completos nele. A nossa vontade, quando ela não está alinhada à vontade do Senhor, ela vai fazer com que nós fujamos desse lugar de obediência, tentando nos enganar. Não, mas não é isso que Deus quer. Imagina, Deus quer que eu seja feliz. Deus quer que nós sejamos felizes. Mas se nós passarmos por esse caminho de disciplina, de correção, de deserto, de luta, de dores, certamente nós vamos ser aperfeiçoados e o Senhor vai se alegrar com isso. Aurora, seja bem-vinda também. E o Senhor vai se alegrar com isso e nós queremos nos preservar e não passar por esses momentos de aflição. Leia o que Paulo diz às jovens igrejas de Listra, de Icônio e Antioquia. Ele havia voltado para eles para fortalecer as almas daqueles novos discípulos. Como ele fez isso? Ele os exortou dizendo: por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Aqueles que amam a boa vida questionariam essa afirmação perguntando, incrédulos, isto por acaso vai me fortalecer? Leia novamente o que o Espírito Santo falou por intermédio de Paulo aos crentes de Tessalônica. Nós temos prazer em contar às outras igrejas a perseverança de vocês e a sua plena fé em Deus, apesar de todas as angústias e as tribulações esmagadoras pelas quais vocês estão passando. Isto é apenas um exemplo de modo justo e correto como Deus faz as coisas, pois Ele está usando o sofrimento de vocês a fim de prepará-los para o reino de Deus. Então, o sofrimento que é produzido em nós estamos sendo preparados, meus irmãos, para o reino de Deus. Mas uma pessoa que traz, meus irmãos, esse entendimento que nós estamos falando desde da primeira aula do capítulo 11, que o crente ele não pode sofrer, que se o crente está sofrendo, ele está endemoniado, ele está com algum problema espiritual. Esse tipo de pessoa ia ficar incrédulo frente ao que Paulo diz aqui. Ele disse, eu vou ler novamente aqui, quando ele exortou aquelas igrejas que eu falei, de Listra, de Icônia e Antioquia, ele diz, por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Então ele está dizendo aqui o caminho que nós vamos trilhar, que é caminho de tribulação. E quando ele vem aqui, daí agora eu quero que você leia na sua Bíblia, eu vou ler aqui na outra versão, na NVI, em 2 Tessalonicenses 1, o 4 e o 5. Vamos ler aqui. 2 Tessalonicenses.
1 e o 4 e o 5, deixa eu ver aqui. Por esta causa, nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Então a nossa vida, quando a nossa vida ela se encontra com a vida de Deus, quando nós somos salvos, quando o Senhor ele nos resgata do império das trevas, meus irmãos, nós vamos viver, claro, um dia, né? É uma promessa do Senhor, né? Que não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. Ele vai tirar dos nossos olhos toda lágrima. Haverá abundância de alegria diante do Senhor. Mas o tempo que nós estamos vivendo aqui, nós vamos passar por sofrimentos para que nós possamos ser transformados, para que possamos ter o nosso caráter transformado, o nosso caráter mudado. E nós precisamos olhar para isso e ver isso com bons olhos. Eu sei que é muito fácil, meus irmãos, quando a gente está falando e parece que a gente não está vivendo, né? Mas eu acredito que cada um de nós aqui que estamos aqui presentes, certamente já vivemos alguma situação em que nós estávamos muito presente com o Senhor, nos aprofundando na oração e tudo, e de repente vem algo que acontece nas nossas vidas e realmente mexe com as nossas estruturas. Mas quando nós permanecemos nesse lugar, o Senhor nos recompensa. Pode ser o tempo que passar, o Senhor ele vai nos recompensar por tudo isso. E quando nós olhamos para trás, a gente pensa, nossa, como eu amadureci com isso? Como foi bom essa situação? Como foi relevante essa situação para o meu amadurecimento hoje? Né? E a gente pode até falar como Paulo, eu não julgo que eu já tenha alcançado, eu não julgo que eu já tenha vencido, mas até aqui onde eu trilhei, eu olho para frente, eu olho para o alvo. E eu vou percorrer atrás do crescimento, sabe? De viver essa vida mesmo com Cristo Jesus. E o Senhor vai tirando de nós aquilo que não presta, sabe? Através das nossas dores e através do nosso sofrimento. Tem coisas que a gente não vai entender, meus irmãos. Tem coisas que a gente não vai compreender, sabe? Eu falei pra vocês na semana passada que eu estava acompanhando uma moça lá no Instagram. Até a Mábia compartilhou lá com vocês no nosso grupo do WhatsApp, e eu falando que essa moça, desde que aconteceu aquilo com o filho dela, que ele havia infartado e ele estava ali em coma já há 2 meses, ela não mudou o posicionamento dela nas redes sociais. Ela continuou postando, ela continuou fazendo o devocional dela, um trabalho dela era aquele, de fazer o devocional dela todos os dias. Aquele devocional fofinho que eu falei pra vocês, aquelas coisas que mulheres gostam, né? Marca texto, tudo, e ela não mudou o posicionamento dela. E todos os dias ela tinha uma palavra de bênção, sabe? Acho que foi ontem que eu vi que o menino dela, acho que ele devia ter uns 12, 13 anos, ele chegou a falecer. E como explicar isso? Como explicar essas coisas que acontecem, meus irmãos? Diante disso. Então, muita coisa, nós não vamos ter a compreensão no momento. Mas depois nós vamos saber qual que foi o propósito de Deus. E é isso que é o mais importante, sabe? De nós entregarmos, mesmo que a gente não entenda, meus irmãos, a nossa dor, e de entregar a nossa dor. Se necessário for entregar a nossa morte diante do Senhor. Senhor, eu tô aqui. Como eu vi um dia, esse tempo atrás também, um testemunho que esse homem estava tão dilacerado que ele falou que ele não tinha mais vida para entregar, mas ele entregou a sua morte diante do Senhor. Senhor, eu não tenho mais vida, mas eu entrego a minha morte diante do Senhor. E confiar nessas mãos poderosas do Senhor, que todas as coisas, por pior que forem, o Senhor está no controle de tudo. É lógico que nós não queríamos, meus irmãos, que as pessoas morressem, né? Nós não fomos criados para isso, né? Mas por causa do pecado lá atrás de Adão, nós estamos, infelizmente, expostos a essas situações. Mas o nosso dever é nós confiarmos no Senhor, mesmo na nossa dor,
mesmo na nossa fraqueza, mesmo no nosso amor imaturo, mesmo no nosso amor fraco, nós continuarmos mantendo o nosso olhar diante do Senhor. E isso, meus irmãos, só pode fazer aquele que está criando as raízes lá embaixo. E como que a gente cria as raízes lá embaixo? Debaixo de joelho, de oração, de intercessão, de meditação da palavra, porque frente a algo tão terrível como uma morte, um luto, ou seja, qualquer outra situação que possa te levar ao desespero, só o Senhor ele vai poder nos sustentar. Só o Senhor com seu amor gracioso, ele vai poder nos sustentar. Então é muito bom nós temos essa confiança no Senhor e sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. E aí, continuando aqui o estudo, diz assim: este corpo de crentes que nós lemos de Tessalônico, ele é elogiado por Paulo. Será que hoje consideraríamos as dificuldades como um sinal de fé fraca? Será que quando você vê uma dificuldade no seu irmão, você já vai pensando, nossa, esse irmão não ora, esse irmão não busca, esse irmão não medita? Será que você, quando você tem um olhar para essa pessoa, você pensa isso? Ou será que você tem a sua mente mudada? Ou será que você tem a sua mente transformada? A Bíblia diz assim: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Por quê? Porque na medida que nós estamos crescendo com Cristo, realmente nós vamos passar por provações, nós vamos passar por provas. Então, quando o seu irmão estiver passando por alguma situação, não pense, meus irmãos, não pense só que ele possa estar com problema de malignidade, mas pense também que pode ser o Senhor que está forjando a vida dele, que está forjando o caráter dele, que está moldando ele, que está melhorando ele. Então ele diz, será que hoje consideraríamos as dificuldades como um sinal de uma fé fraca? Observe a afirmação. Ele está usando o sofrimento de vocês a fim de prepará-los para o reino. Assim como Jesus fez, aprendemos a obediência pelo que sofremos. Isso nos prepara para o seu reino, porque o crescimento espiritual progride à medida que obedecemos em meio ao sofrimento. Se você quiser anotar isso, eu acho muito importante. Olha só, isso nos prepara para o seu reino, porque o crescimento espiritual, você quer crescer espiritualmente? O crescimento espiritual progride à medida que obedecemos em meio ao sofrimento. Qual que é a sua atitude quando você está sofrendo? Qual é a sua atitude quando o mal chega? O que você faz? Você foge da presença de Deus ou você corre para o Senhor? Qual que é a sua atitude? Porque é isso que vai ser relevante para você. Isso que vai ser relevante para a sua estatura espiritual. Você corre dele ou você corre para ele? Qual que é a sua atitude? Então isso nos prepara para o seu reino, porque o crescimento espiritual progride à medida que obedecemos em meio ao sofrimento. Meus irmãos, sofrimento, quando nós passamos por sofrimento, ele revela muita coisa. Esse pensamento traz entendimento à carta de Paulo aos crentes em Filipenses. Diz assim, em Filipenses 1:29, pois vós foi concedido por amor de Cristo não somente crer, mas a padecer por ele. Vamos ler novamente? Pois vós foi concedido por amor de Cristo não somente crer nele, mas a padecer por ele. Então o Senhor ele não só nos convida a crer nele, mas ele nos convida a crer, mas também a padecer por causa do nome dele. E aí o autor aqui desse estudo diz assim: fui crente durante anos antes de reconhecer esta passagem bíblica. Eu passei por ela muitas vezes porque eu não acreditava no sofrimento. Ela não se encaixava na minha doutrina. Então eu a omitia. Aos meus olhos,
todos os que sofriam estavam em pecado ou não tinham não tinham desenvolvido a sua fé. Que pensamento imaturo! Quando Deus abriu os meus olhos para essa verdade, eu tive que rir. Paulo apresenta o sofrimento como se ele fosse uma grande honra ou uma promessa, pois vos foi concedido. Você se pergunta, que bênção maravilhosa me foi concedida, não é verdade? Quando a gente lê, né? Ele fala, vou ler aqui de novo para vocês. Pois vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente crer nele, mas a padecer por ele. Então ele vê essa situação com uma grande honra, uma grande promessa, pois vos foi concedido. E você pergunta, que bênção maravilhosa é essa que foi concedida? Empolgado, você continua a ler, mas depois descobre que o bem aqui que é o bem-sucedido. Empolgado, você continua a ler, mas descobre que o bem-sucedido é o padecer por ele. O que Paulo quer dizer com concedido? É uma promessa? Este parece ser um relatório desanimador. Mas olha, meus irmãos, pensa por uma perspectiva. Eu pensei isso um tempo atrás, sabe? A única vida que nós temos é essa vida aqui, amém? A única vida que nós temos aqui é essa. E nós só temos uma chance de seguir Jesus e sofrer pelo nome dele agora. Agora. Porque para onde nós vamos, aonde nós vamos estar com o Senhor, aonde nós seremos aí arrebatados, aonde nós estaremos com o Senhor na eternidade, novos céus, nova terra, como eu falei aqui no início. Ele vai tirar dos nossos olhos toda lágrima, meus irmãos. Só vai haver alegria, vai haver contentamento. Nós vamos estar felizes. Nós vamos saber o que é estar pleno. Nós vamos conhecer o Senhor na sua plenitude, no seu todo. Nós não veremos mais como espelho, mas nós veremos Ele como Ele é, face a face. Então, a única oportunidade que nós temos para sofrer por amor de Cristo é agora. É nesse momento. Olha só, é uma grande dádiva, se você pensar. É uma grande dádiva. Então ele diz, com grande alegria. Que bênção maravilhosa. Empolgado continua a ler, mas depois descobre que é o padecer por ele. O que Paulo quer dizer com concedido é uma promessa? Este parece ser um relatório desanimador, mas na verdade ele é uma promessa porque somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Aqueles que sofrem com ele serão glorificados com ele, como sofremos com ele. Paulo amplia isso em sua carta aos Colossenses. Mas antes disso, deixa eu só voltar aqui nessa fala aqui que ele diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que com ele também sejamos glorificados. Ele padeceu, ele trilhou uma jornada de sacrifício, de renúncia, houve dor no trajeto dele. Então é certo que nós também vamos trilhar esse nível, meus irmãos, para sermos também ao mesmo nível do qual ele chegou de ser glorificado, é também o nível que nós chegaremos. E é por isso que nós não podemos nos perder diante das tribulações, diante das provações, mas estar com os nossos olhos fixos em Jesus, sabendo que o Senhor, que nós vamos experimentar aquilo que o Senhor experimentou, que o mesmo, olha só que coisa mais linda, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que habita em mim. É o mesmo Espírito que habita em você.
E é o mesmo Espírito que vai fazer com que esse corpo aqui, olha, seja glorificado. Olha que grande honra, meus irmãos. Olha que grande honra. Olha as promessas que o Senhor nos deixou. Olha as promessas. Eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. E Ele vai estar com você todos os dias da sua vida. E o Senhor vai, Ele é assunto aos céus. E o Espírito Santo é derramado sobre nós. E hoje Ele habita em nós. E nós fazemos parte, meus irmãos, da Trindade. Por causa do Espírito que clama, Abba Pai, dentro de nós. Nós somos ligados com o Senhor. Nós somos um com Ele. Ele está dentro de nós. E Ele nos ensina. O próprio Jesus disse que esse Espírito nos ensinaria acerca de todas as coisas. O Espírito Santo de Deus se comunica com o nosso espírito, meus irmãos. E Ele faz a gente trilhar um caminho em obediência, ouvindo agora não mais a nossa voz, não fazendo não mais a nossa vontade, mas agora nós somos guiados por Ele. Por isso que a Bíblia diz assim, que não é mais para nós fazermos a vontade da carne, mas que é para nós fazermos a vontade do Espírito, porque o Espírito Santo de Deus, Ele opera isso dentro de nós, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece a viver uma vida em santidade, uma vida digna, uma vida que venha agradar o coração do Senhor. Olha a importância do Espírito Santo sobre nós, nós fomos selados. Nós temos agora uma marca, ele foi depositado em nós, é como se nós tivéssemos um espírito e agora ele viesse e vestisse agora esse espírito, sabe, entrasse com essa roupa dentro de nós e agora é ele que governa, é ele que manda na nossa vida. Olha que coisa gloriosa. E aí diz assim, como sofremos com ele? Paulo amplia isso em sua carta aos Colossenses. Diz assim, lá em Colossenses 1:24. Eu vou ler pelo meu estudo, tá bom? Thay, seja bem-vinda. A pastora também, seja bem-vinda. Acho que eu tinha visto a Érica também aí. Se ela estiver por aí ainda, seja bem-vinda, tá, Érica? Olha, gente, Colossenses 1:24. Agora me regozijo no... Olha o que diz esse versículo. Agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós. E cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. Ele diz, agora me regozijo. Acho que eu ouvi também a Mônica. Mônica, se for você que estiver aí, seja bem-vinda, viu? Olha, gente, o que ele diz agora? Agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós, e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. Olha que coisa linda. Paulo tinha um forte entendimento acerca do sofrimento em sua vida, por causa da maneira como o Senhor o chamou para o ministério. Paulo recebeu o seu chamado de Deus por meio de um homem. Vocês lembram dessa história? Ananias, que orou para que ele recebesse a visão depois da sua experiência na estrada de Damasco. Foi dito a Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. Porque eu lhe mostrarei o quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. Olha que coisa maravilhosa. Deus preparou Paulo para o sofrimento desde o início do seu ministério. O Espírito Santo faz o mesmo por nós pela sua palavra. Diz em 1 Pedro 2:21, porque para isto foste chamado. Porque para isto foste chamado, é inseparável da sua vocação,
Porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisaduras. É isso que eu estou falando desde o início. Nós falamos de Cristo Jesus e nós não queremos seguir as pisaduras do Mestre. E o Jesus que nós seguimos é um Jesus sofredor. É um Jesus que padeceu. E se nós vamos trilhar o mesmo caminho dele, nós vamos tomar a nossa cruz. Nós vamos renunciar a nossa vontade, o nosso eu, nós vamos perder a nossa vida para ganhar em Cristo e nós vamos trilhar esse caminho. Ele deixou o exemplo. Ele deixou o exemplo para que nós venhamos seguir as suas pisaduras. Porque para isso fosse chamados, ele quer dizer que é inseparável da sua vocação. Quando nós estamos em Cristo Jesus, não tem como separar sofrimento de Jesus. Não tem como separar sofrimento de vida com Deus. Não tem como nós separarmos essas duas coisas. Nós vamos passar por isso. Nós precisamos, meus irmãos, colocar um óculos, sabe? Que a gente consiga enxergar segundo a visão do Espírito. Nós precisamos olhar para a situação que nós estamos passando e pensar, sabe? Ter a nossa mente renovada em Cristo. O que essa situação está operando em mim? O que o Espírito Santo está querendo me causar nessa situação? O que ele quer operar? O que ele quer tirar de mim? O que ele quer fazer eu crescer? Porque o Senhor, Ele nos quer tanto. Ele nos ama tanto. Como eu ouvi ontem, Ele nos ama tanto que se for necessário Ele vai nos ferir para fazer com que nós nos aproximemos dele e que nós venhamos ser, sabe, transformados, mudados segundo a imagem de Jesus. O Senhor vai fazer isso conosco. O próximo tópico é: tenho prazer. Você pode entender o clamor final do coração de Paulo? Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, confrontando-me com ele na sua morte. A palavra comunhão significa participação. Participação. Paulo ansiava participar com Cristo dos seus sofrimentos, pois ele passou a entender que nos sofrimentos de Cristo ele tinha intimidade com Jesus. Você já orou isso? Você já orou isso diante do Senhor? Você já chegou e falou: Senhor, eu quero ser participante nos seus sofrimentos. Paulo entendeu isso. Ele ansiava participar com Cristo nos seus sofrimentos, pois ele passou a entender que nos sofrimentos de Cristo ele tinha intimidade com Jesus. Nos seus anos passados, Paulo havia pedido a Deus para retirar uma das dificuldades que ele estava tendo. Ele ainda tinha de entender o papel que o sofrimento, segundo Deus, exercia. Mais tarde, ele entendeu o propósito desse sofrimento. E então Paulo já não pedia mais uma vida livre do sofrimento, pelo que sinto prazer. Ai, gente, se você puder anotar isso. Eu vou ler aqui o que ele fala, mas só voltando aqui um pouquinho. Paulo, se você lembra da história de Paulo, ele tinha um espinho na carne e ele começou a orar ao Senhor para que ele tirasse aquele espinho. E o Senhor falou para ele que a graça dele bastava para ele. E conforme ele foi trilhando esse caminho com o Senhor de intimidade, de busca, de renúncia, de entendimento da sua palavra, ele passou a não mais querer que fosse feito nada. Ele começou a ter prazer no sofrimento. E aí diz assim: então Paulo já não pedia mais uma vida livre do sofrimento, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Você sente prazer nas fraquezas? Nas injúrias. Você sente prazer quando você é injuriado? Dói, gente. Dói. Mas quando a gente está com essa mente em Cristo, nós temos consolo nele. Nós temos consolo nas mãos dele. Nós temos consolo nos braços dele. Olha só.
pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, está passando necessidade? Nas perseguições, está passando perseguições? Nas angústias, está angustiado? Por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Quando nós somos provados, quando nós estamos passando por tribulação, mas nós não corremos dele, mas nós corremos para ele. Quando nós corremos para esse lugar, para o lugar certo, a nossa fraqueza, quando nós estamos ali se sentindo fraco diante do Senhor, ele nos fortalece. E é isso que o mundo não consegue entender, é isso que o mundo não consegue compreender quando nós estamos passando por um problema, por uma aflição, por um luto, por uma quebra financeira, seja lá qual for o problema, e você tá de bem, você tá bem, você consegue sorrir. É lógico que tem nossos momentos de fraqueza, é lógico que nós temos os nossos momentos de choro, é lógico que nós temos o momento de nós compartilharmos a nossa história com alguém e de chorar, mas dentro de nós estamos em paz com Deus. Nós sentimos uma paz, nós sentimos uma alegria, porque Ele está conosco. E é por isso que daí Ele diz essa palavra, sabe? Porque quando estou fraco, aí eu estou forte, porque aprendi a sofrer com Cristo Jesus. Observe que Ele disse, sinto prazer. Ele realmente disse isso? Sim, Ele disse. Ele havia sido levado para além da preocupação consigo. Ele tinha sido levado além das preocupações consigo mesmo, vislumbrando a glória que está por trás das dificuldades. Quando nós conseguimos chegar nesse nível, nessa elevação, que nós estamos passando por situações, mas nós conseguimos transpor o nosso olhar e lembrar daquilo que nos aguarda, daquilo que nos espera. Ai, é tão glorioso. É tão glorioso. Então ele estava ali vislumbrando a glória que estava por trás das dificuldades. E foi por isso que ele pôde dizer aos romanos: pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quem são esses nós a quem ele se referiu? Todos aqueles que sofrem por amor de Cristo. Veja essa promessa maravilhosa que está lá em 1 Pedro 4, nós vamos ler o verso 12 e o 13. Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós, para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas regozijai-vos por seres participantes das aflições de Cristo, para que também nas revelações da sua glória vos regozijeis e exulteis. Olha que tremendo. Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós. Você está numa intimidade com o Senhor, você está buscando o Senhor de todo o coração e de repente se levanta uma guerra, se levanta uma situação para se opor contra você, para se opor contra a sua vida com o Senhor. E ele diz: não estranheis a ardente prova que vem sobre vocês para vos experimentar. Você está sendo experimentado, como se coisa estranha estivesse acontecendo, mas regozijai-vos por ser de participante das aflições de Cristo. Peraí, agora eu estou me voltando ao Senhor, agora eu estou orando, agora eu estou buscando com zelo a presença do Senhor, eu quero o Senhor e agora eu passo a ser participante dessas aflições de Cristo. Porque o inimigo, ele quer, meus irmãos, estragar essa reconciliação, esse amor, essa entrega. Olha, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis.
Vamos transpor o nosso olhar. Vamos colocar o óculos de Cristo. Vamos olhar com os olhos de Jesus. Não vamos ficar parados nas situações, nas coisas que estão acontecendo, as coisas momentâneas, a leve momentânea tribulação que está vindo sobre nós. Mas vamos ficar no que vai acontecer, que tudo isso, essa leve e momentânea tribulação está causando sobre nós um peso de glória. Se você olhar com atenção para estes versículos, verá quanto maior a provação, mais deve se alegrar. Você também perceberá que a extensão na qual você sofre com os sofrimentos de Cristo é a extensão na qual a sua glória será revelada. Isso explica porque os discípulos se alegravam nas provações. Eles olhavam além das dificuldades para ver a dimensão da glória. Aqueles que se alegram na fornalha saem da fornalha. Aqueles que murmuram no deserto morrem no deserto. Os filhos de Israel não podiam ver além do deserto, mas Josué e Caleb viram além do sofrimento do deserto. Eles viram a terra prometida, como nós falamos do exemplo de José, como nós falamos ao respeito de José, nós falamos a respeito de Josué e Caleb. Eles viram além do sofrimento no deserto. Eles viram a terra prometida. Eles viram além disso. Eles viam que a terra manava leite e mel. Eles não ficaram olhando para o problema. Eles não ficaram olhando para a perspectiva presente, mas eles estavam olhando, não, lá é a terra prometida mesmo, lá é uma terra de gigante, mas é uma terra que mana leite e mel, lá é uma terra boa, lá é a terra que o Senhor providenciou, o Senhor vai à nossa frente, e nós precisamos ter esse olhar, nós não podemos ser murmuradores. Defina no seu coração que haverá dificuldades em servir ao Senhor, anota isso. Defina no seu coração que haverá dificuldades em servir ao Senhor. Haverá dificuldades em servir ao Senhor. Não precisamos procurar oportunidades para sofrer. Você não tem que sair por aí, agora a irmã Érica lá falou que tem que sofrer porque sofrer é bom. Não, você não tem que procurar oportunidades para sofrer. Mas se à medida que vivermos de um modo de obediência a Deus, elas se apresentarão. Peraí, deixa eu ler novamente. Defina no seu coração que haverá dificuldade em servir ao Senhor. Não precisamos procurar oportunidades para sofrer, mas à medida que vivermos de um modo obediente a Deus, elas se apresentarão. Somos prevenidos disso por meio de diversas passagens bíblicas. Olha, diz assim, em Salmos 34, 19. Muitas são as aflições de quem, gente? Muitas são as aflições dos justos, mas não há derrota no sofrimento de Cristo. Pois o salmista continua, mas o Senhor os livra de todas. Paulo afirmou isto, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, para encerrar agora o último tópico, nós vamos falar sobre... Não é ainda o último tópico, meu Deus, meu tempo já se foi embora. Então, nós vamos falar agora sobre o tema central, que era o arme-se. Muitas vezes a nossa carne não será mimada enquanto obedecemos a Deus. Se você quiser anotar também, muitas vezes a nossa carne não será mimada enquanto obedecemos a Deus. A nossa carne precisa ser reduzida ao pó, meus irmãos. A nossa carne, ela não foi feita para ser mimada. A nossa carne não foi feita para ser acolhida, mas a nossa carne foi feita para ser provada, para que o nosso espírito sobreponha a nossa carne. Então, muitas vezes a nossa carne não será mimada enquanto obedecemos a Deus. Jesus deixou claro que para segui-lo, precisamos negar a nós mesmos, tomando a nossa cruz, a cruz da morte para o eu.
Veja novamente o nosso versículo desse tema, que diz assim: ora, pois, já que Cristo padeceu na carne, armai-vos também vós deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Um cristão que não está preparado para sofrer é a frase do nosso início. Um cristão que não está preparado para sofrer é comparável a um soldado que vai para a guerra desarmado. Você pode imaginar os Estados Unidos enviando seus homens para a guerra sem treinamento e sem armas? Com certeza eles fracassariam. Soldados desarmados são mortos, capturados ou gravemente feridos, a não ser que eles desertem da batalha e do seu dever, e assim não realizem nada. Foi por isso que Pedro disse: armai-vos. Os cristãos que não estão armados para sofrer, reagem às provações, reagem às aflições, reagem às perseguições, ficando chocados, perplexos ou impressionados. Nesse estado, eles reagirão à situação que estava diante deles de uma maneira oposta à direção do seu comandante. Então Jesus, ele permite que nós sofremos porque ele está me transformando você, transformando o nosso caráter, ele está nos moldando, ele está usando o sofrimento para que isso aconteça. Mas se eu não estiver alinhada com o propósito de Deus e algo de ruim acontece sobre a minha vida, eu começo a ficar chocada. Eu começo a ficar perplexa, ao invés de eu abraçar o sofrimento e entender que o Senhor é um Deus bom, que Ele é um Deus bom, que Ele cuida de mim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estou passando por isso, eu não sei porque eu estou passando por isso, mas o Senhor sabe. E é aí que há a diferença de quem nós somos diante do sofrimento, diante da situação. Jesus repreendeu Pedro, nós falamos isso na aula 11, na parte 1. Jesus repreendeu Pedro por se importar com as coisas dos homens. Naquela época, Pedro não estava armado para sofrer. Jesus estava. Isto era confirmado por Lucas 9,51, que diz: ora, quando se completavam os dias para sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Ele não se distrairia e nem sairia da sua rota de obediência. Ele era inabalável na sua decisão. Jesus sabia que quando ele chegasse em Jerusalém ia ser o maior sofrimento de todos os tempos, mas ele estava indo seguindo o caminho que foi proposto a ele. E nós queremos correr desse lugar. O Senhor, nosso Senhor Jesus, ele estava armado, ele estava preparado para passar por aquele momento de sofrimento. E nós precisamos estar armados com as ferramentas que o Senhor nos dá para nós passarmos pelo sofrimento. Os seus 12 seguidores tinham uma perspectiva muito diferente. Sem dúvida, eles não estavam armados para sofrer. Lá em Marcos 10:32 diz: ora, estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles, e eles se maravilhavam e o seguiam atemorizados. De novo tomou consigo os 12 e começou a contar-lhes as coisas que lhe haviam de sobrevir. Eles ficaram perplexos. Eles ficaram chocados. O pensamento deles estavam abalados pelo medo. Como ele pode ir para Jerusalém, sabendo que o espera ali? Posso entender que ele sabia que está destinado a morrer. Eu posso entender que ele sabia que está destinado a morrer, mas não posso compreender que ele abrace isso. Talvez seja apenas uma possibilidade e não aconteça. Era isso que eles flertavam ali no pensamento deles. Os seus pensamentos foram interrompidos enquanto Jesus os puxava de lado para lembrar-lhes
que ele ia para Jerusalém para morrer. Eles ficaram impressionados e confusos. Mais uma vez, o pensamento zombava deles. Eu não entendo. Que bem isso poderia fazer alguém? Que bem isso poderia fazer alguém ir para tal lugar para morrer? Jesus era firme na sua obediência. Os discípulos vacilavam entre o choque e a incerteza. O nosso nível de maturidade é revelado nos momentos difíceis. Quem você é? Quem você é nos momentos de dificuldade? Quem você é nos momentos difíceis? Quem você é no momento de tribulação, de provação? Quem é você? O nosso nível de maturidade, ele é revelado nesse lugar. Quem é você? Você vai tirar satisfação? Você vai brigar? Você vai entrar em contenda com a pessoa? Ou você vai buscar o Senhor? Senhor, qual é a sua vontade? O que eu devo fazer? Quais são os próximos passos, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça? É ficar em silêncio, eu ficarei. É falar, eu falarei. Qual que é a sua postura frente à dificuldade? A maneira como lidamos com a perseguição, com a tribulação e com outras formas de dificuldades é um mediador do nosso verdadeiro nível de espiritualidade. Jesus fez a vontade de seu Pai, mas não sem uma batalha. Na noite anterior à sua crucificação, ele teve que resistir à tentação de se preservar. Quando as coisas iam acontecendo ali, Jesus ele teve que resistir essa tentação de não, eu não vou. Não, eu acho que eu não vou. Não, eu não vou para esse lugar. E ele fala, né? Se possível for, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade. Então ele também passou por esse momento, ele também passou por essa adversidade, meus irmãos, que passam nas nossas vidas, que passam nas nossas mentes, mas o final da frase dele foi que seja feita, Senhor, a sua vontade. Sobre a pressão desta guerra, ele suou gotas de sangue. Sabemos que Jesus humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Ele se humilhou e, portanto, recebeu a graça de Deus Pai para resistir ao sofrimento exigido pela obediência. Ele suportou uma morte terrível que a humanidade jamais conheceu, mas ele cumpriu a vontade do Senhor. Ele é o nosso exemplo. Se quisermos seguir o exemplo de Jesus, precisamos nos armar da mesma maneira. Paulo fez isso. Ele compartilhou a sua armadura com os seus discípulos, os anciãos de Efésio. Agora, eis que eu, constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que ali acontecerá, senão o que o Espírito Santo me testifica, de cidade em cidade, que me esperam prisões e tribulações. Olha o que Paulo ensina ali em Éfeso. Agora, pois eu, constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém. Eu não sei o que vai acontecer lá, mas no meu espírito testifica que eu vou passar por prisões e tribulações. Mas eu não vou cortar o caminho, eu não vou desviar desta estrada, eu vou abraçar aquilo que o Senhor tem por mim, porque é um prazer sofrer pelo nome de Cristo Jesus, porque essa leve e momentânea tribulação causará sobre a minha vida um peso de glória, e o meu nível de maturidade frente ao Senhor vai se levantar, vai crescer, e nós estamos, meus irmãos, trilhando esse caminho para nós chegarmos na estatura de Cristo Jesus, e nós só vamos conseguir isso abraçando o sofrimento e seguindo a vontade do nosso Senhor, porque haverá um tempo de plenitude. Nós precisamos ter os nossos olhos no alvo, no lugar certo. Isso tudo vai passar. Então vamos abraçar isso com alegria. Como reagiríamos a palavras proféticas de que perseguições, dificuldades e tribulações nos esperam a cada passo? Eu fico assim tão
abençoada, né? Quando a gente fala que a gente vai passar pela grande tribulação, ou não sei o que você crê, que nós vamos pegar o começo das dores, né? Quando a gente está falando a respeito da volta de Jesus, nas primeiras dores, ou no meio, ou pela grande tribulação, e algumas pessoas dizem assim, nossa, Jesus não ia deixar o povo dele passar por isso. Gente, Deus entregou o seu filho, o seu único filho, para morrer por amor de nós. Nós vamos passar por dificuldades, seja nas primeiras dores. Nós precisamos estar preparados. A igreja do Senhor precisa estar preparada mais do que nunca. Nós não podemos perder o nosso foco agora, hoje. Era para nós estarmos com a nossa vida totalmente voltada ao Senhor. Era para nós nos derramarmos diante do Senhor. Olha só como tudo isso culminou, toda essa questão da pandemia e depois da política, tudo isso que aconteceu em nossa volta, tudo isso culminou para ver o quanto a nossa igreja, eu não falo o nosso ministério, eu falo igreja geral, é fraca. O quanto as igrejas, elas estão sensíveis. Elas se apoiam mais num governo mundial do que num governo celestial. Elas estão mais preocupadas em quem vai sentar na cadeira da presidência do que estar mais preocupado de quem vai sentar no trono em Jerusalém. Olha a nossa cabeça. Nada saiu do controle do Senhor. Nada saiu do controle das mãos do Senhor. Os nossos olhos, meus irmãos, precisam estar voltados para Israel, precisam estar voltados para Jerusalém, para saber o que está acontecendo naquele lugar, porque dali virá o sinal da volta de Cristo Jesus. E nós precisamos estar apegados com o Senhor, apegados para nós suportarmos o que virá. Leis estão sendo estabelecidas, governos estão sendo estabelecidos para estreitar a igreja, para estreitar o governo, mas a igreja de Jesus não vai parar. A igreja não vai parar. E se nós não estivermos prontos para sofrer por amor de Cristo Jesus, nós não estaremos preparados para aquele dia. Se volta para Jesus, leia a palavra de Deus, não fica preocupado com o que está acontecendo na mídia. Se preocupa com o que está acontecendo aqui, olha, nessa palavra. Se preocupa em ter uma vida de oração, se preocupa em jejuar, se preocupa em voltar os teus olhos, ouve as notícias, não fica abalado com o que está acontecendo. O reino do Senhor é inabalável. É inabalável. Nosso coração precisa estar lá, centrado lá, naquele lugar. Então, como reagiríamos às palavras proféticas de que perseguições, dificuldades, tribulações nos esperam a cada passo? Não estou dando a entender que cada palavra genuína de Deus deve ser desta natureza. Ele está dizendo, não estou dando a entender aqui que nós só vamos sofrer, não é isso que ele está dizendo aqui, mas que o sofrimento faz parte da vida do cristão. Mas é preciso haver o quê? Um equilíbrio. Muita da nossa pregação e palavras proféticas encorajam a atitude errada em muitos crentes. As nossas mensagens têm sido boas, as mensagens dos coaches têm sido boas, confortáveis, felizes, estimulantes. Você vai vencer, tudo vai dar certo na sua vida, eu vou profetizar na sua vida, em nome de Jesus Cristo. E essas palavras, sem falar da exposição de pecado, da salvação, das doutrinas fundamentais, estão levando pessoas, infelizmente, a não conhecer o evangelho genuíno, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, como ela é. As nossas mensagens têm sido boas, confortáveis, felizes ou estimulantes. As nossas profecias preveem a prosperidade e a paz. Tudo ficará bem. Isto encoraja as pessoas a buscarem a Deus pelo que Ele pode fazer por elas. O fundamento do amor delas por Ele muda de quem Ele é para o que Ele pode dar. Elas procuram cumprir a profecia em vez de obedecer
ao Deus da profecia. Você vê, as pessoas só ficam preocupadas em Deus dar. Quando Deus não dá, elas, olha, elas vão embora, porque elas não conhecem o Senhor, não conhecem porque não oram, não conhecem porque não buscam, não conhecem porque não tem um temor. Elas não estão interessadas em engrandecer Jesus, seja pela vida ou seja pela morte. Elas querem a promessa dele. Elas não estão armadas para sofrer. Muitas pessoas ao redor de Paulo o incentivavam a não ir também a Jerusalém, porque foi ali que havia sido profetizado que ele sofreria. Entretanto, Paulo sabia que Jerusalém era a direção de Deus para ele. Ele declarou que iria, independente do que acontecia. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Palavras de Paulo em Atos 20, 24. Ele não tinha sua vida como preciosa. Ele tinha como autoridade na vida dele a palavra do Senhor, a ordenança do Senhor, o caminho que o Senhor vai lá, eu vou para cá. Se ele fala, vai para lá, eu vou para cá. Aqui, vou trilhar um caminho de sofrimento, mas eu vou. É aqui que o Senhor está falando para eu ir? Eu vou, eu abraço essa condição. Observe que ele estava armado para sofrer. E isso lhe deu capacidade de completar a sua carreira com alegria. Muitos nunca começam ou completam a sua carreira, porque não estão preparados ou porque o caminho parece difícil demais. É como tentar correr uma maratona sem treinar. Existem aqueles que completarão a sua carreira com grande alegria, e estes são os vencedores, vencendo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Eles não amarão as suas vidas até a morte. Vença, que este seja o seu objetivo, o seu alvo e o seu testemunho. Vença, para nós chegarmos nessa posição de vencermos, meus irmãos. Nós temos que fazer como Paulo, não ter a nossa vida como preciosa, mas que o que seja precioso em nós seja cumprir a vontade daquele que nos chamou, cumprir a vontade daquele que nos alistou. Ainda que contudo nós percamos a nossa razão, ainda que contudo nós percamos o nosso direito, mas que nós venhamos estar debaixo da ordenança do Senhor. Amém? Então eu deixo essa palavra que vença, saiba que você vai trilhar um caminho de sofrimento como Jesus trilhou, mas ele diz que ele venceu, e ele diz que nós venceremos. Abraça todas as oportunidades que o Senhor te der, que eu abrace todas as oportunidades que o Senhor me der, para que eu possa crescer, que eu possa chegar na estatura de Cristo Jesus. Amém? Então nós finalizamos aqui a aula 11. Semana que vem nós iniciamos então a aula 12 para nós já caminharmos para o fim. E é isso, meus irmãos. Espero que essa aula seja abençoada para você, que você possa ter absorvido aí muitas coisas da parte do Senhor e que o Espírito Santo, né, o nosso amigo Espírito Santo possa te revelar muito mais sobre aquilo que nós estamos falando aqui. Amém? Então vamos orar. Paizinho amado, Paizinho querido, eu quero te agradecer pela tua graça, Senhor, pela tua presença, Jesus, pela tua presença. Tu és um Deus digno, tu és um Deus santo. O Senhor tem nos orientado, Senhor, a te buscar, Senhor, e nós queremos ir para esse lugar. Ó Deus, atraia-nos, ó Deus, que nós não venhamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, fazer a vontade da nossa carne. A nossa carne, ela é preguiçosa, a nossa carne não quer orar, a nossa carne não quer buscar a tua presença, Senhor, mas que o Espírito que há sobre nós se sobreponha a isso, ó Pai, e nos leve, Senhor, a este lugar. Nós queremos ser participantes do sofrimento de Cristo Jesus, nós queremos saber, Senhor, o seu coração nos revela. A tua palavra diz que os segredos do Senhor, o Senhor dá àqueles que o temem e o buscam, Senhor. Nós queremos te buscar mais.
Nós queremos nos envolver mais. Nós queremos acreditar, crer mais, ó Deus, na Tua palavra. Nós queremos dar um passo de fé, Senhor, quando nós não estamos vendo nada, Senhor. Nós queremos ser obedientes, ó Deus, a Ti, ó Pai, quando nós achamos mesmo que nós estamos com a razão, que nós temos que ir lá, Senhor, que nós temos que tirar satisfações, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós não queremos fazer a nossa vontade, Senhor. Nós não queremos fazer a nossa vontade, Jesus, nós queremos fazer a Sua vontade, porque nós sabemos que ela é boa, que ela é perfeita, que ela é agradável, Jesus. Ensina-nos, ó Deus, a cada dia, Paizinho. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. E todos dizem amém. Minhas irmãs, meus irmãos, obrigado por estar aqui comigo até essa hora. Hoje eu alonguei um pouquinho mais para nós encerrarmos. Obrigada, Nalvinha. Obrigada, Tainá. Obrigada, Vê. Obrigada, Cleuzinha. Vocês que estão aí. Charlene, ficou até o fim. Glória a Deus. Isso mesmo, viu? Se apega na palavra do Senhor, Rafael. Ah, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. A minha oração é que o Espírito Santo também fale com vocês, sabe, de maneira maravilhosa. E que possa abrir os nossos olhos junto, que nós possamos crescer juntos. Amém? Fiquem com Deus. Então, se Deus permitir, terça-feira que vem eu estou aqui, tá bom? Fiquem com Deus. Mábia, beijo, minha amiga.